Mas, quando você recebe, por exemplo, princesas que já tentaram de tudo, você percebe que é uma fome emocional. É a fome do pensamento. É a fome que você não contextualiza suas crenças. E se você for todas as princesas que passaram pelo método, quando você faz uma pergunta, você fala, mas gente, por que eu não... Porque o que acontece hoje, principalmente vou falar voltado mais para as mulheres, sim, né? O que acontece? Um exemplo assim, ó, você tá andando na rua, você fura teu pé com um prego e o prego entra. E aí você vai lá, você toma antibiótico, você trata, você coloca antibiótico, passa pomada, mas você não tira o prego. A infecção vai continuar. Pode até dar uma melhorada por conta dos antibióticos, mas se você não tirar o prego, vai continuar lá. A obesidade e o sobrepeso é a mesma coisa. As pessoas querem emagrecer, né? Mas elas não querem mexer na ferida. Porque muitas vezes a ferida dói, né? Falar hoje, né, da descapitalização da minha família é muito natural, mas para algumas pessoas isso é um tabu. Não admite que veio de uma família descapitalizada. Eu não cheguei a passar fome. Não, fome eu não passei. Mas faltava. Sim. Né? Faltava. Então, eu falo que essa questão da obesidade e do sobrepeso, né? Ela não é simplesmente só força de vontade. Ela vai muito além, né? E isso você vai trazendo para a vida adulta, né? Para toda essa criação, né? E isso não vai só na comida, porque hoje, por exemplo, se você for pensar o que nós, seres humanos, estamos procurando como fuga de várias situações da vida: sexo, droga, né? Sexo, pornografia, droga, TV, rede social e comida, né? Eu não sei se é exatamente nessa ordem, mas a comida é uma dependência como crack. Eu já trabalhei com dependência química, né? Meu pai é alcoolista, então a gente sabe como funciona, né? A pessoa quer parar, ela deseja parar, mas por conta dessa construção que ela fez durante toda a vida, ela não consegue. Ela consegue, por exemplo, né, as pessoas que bebem. Eu vou citar um exemplo do meu pai mesmo, porque é claro isso. Ele muitas vezes ele prometeu para minha mãe que iria parar de beber. E eu acredito que realmente ele gostaria de parar de beber. Solo que a pessoa ela tem essas crenças. Por exemplo, quando eu estava lá no meu sobrepeso, eu não vou conseguir. Isso não é para mim. Quando eu via uma moça, né, com um corpo que eu também idealizava, eu falava, isso não é para mim. Isso não vai dar... Isso não como que fala? Vinha com as minhas crenças, né? E a dependência, ela é muito similar à questão da comida. Porque, olha, veja bem, hoje, eu não sei, eu acho que você também é da minha faixa etária, sim, né? Sim. Eu não sei se você lembra da época do McDonald's. Quando chegou. Quando veio o McDonald's, Lu, veio o primeiro na Paulista. Era um sonho a gente ir no McDonald's, aquele M brilhava os olhos. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu fui, era um status você ir. Sim. Ok, o que aconteceu com a indústria alimentícia? Na Segunda Guerra Mundial, os soldados precisavam se alimentar. Os cientistas descobriram que eles fazendo comidas enlatadas, eles alimentavam
os soldados com muito sódio, né? E eles permaneciam na guerra. Quando a guerra terminou, o homem, muito astuto, falou: peraí, mas se o soldado come esse alimento e ele fica de pé e ele tem anseio para novamente comer esse alimento, eu vou começar a fazer esse alimento. A indústria alimentícia falou: poxa, aqui eu posso ganhar dinheiro. O que aconteceu? Nos anos 90, começou a era do desembrulha. Sim. A era do desembrulha. E era um status. Sim. Concorda? Nossa, muito. Se você fosse na casa da sua amiguinha, Sim. que tivesse tudo desembrulhando, colocando, né? Era um status. Embutidos. Sim. Era um status você ter isso. E aí, o certo passou a ser errado e o errado passou a ser o certo, né? Na questão da alimentação. Então, hoje, as pessoas, elas, além de todas essas crenças que temos, né, carregada desde da nossa infância, ela também acredita que ela está agindo certo. Você vê, está abrindo uma franquia em São Paulo, assim, pipocando, de uma rede de supermercados. Essa rede de supermercados, ela vem com alimentos diferenciados, ultraprocessados e processados, palatáveis, né? E também com uma mão de obra muito barata e com uma mídia fortíssima. Pensa bem, uma pessoa descapitalizada que pode ir numa rede de supermercado bam, e que você tem aquisição para entrar nessa rede, você acha que ela vai fazer uma boa escolha alimentar? Imagina. Não vai. Que judiação. Então, eu fui entrando nessa era. Eu peguei toda essa era, né? Essa questão da dependência da comida, e fui aumentando meu peso, aumentando mais. Só que o nosso corpo, uma hora, grita.